Parece que finalmente conseguimos desvendar um dos grandes mistérios da nossa genealogia, que tem a ver com a família Macedo ou de Macedo, né, do nosso vô Glorossinto. E essa família, ela aparece ali na região de Vacaria, né, no século XVIII, e uma das coisas que intriga é que essa genealogia vai aí até mais ou menos 1830 por aí, e depois não tem mais. E fazendo as pesquisas aqui, eu descobri que, na verdade, um dos problemas é que nós vamos até 1830 aí com o João Pedro de Macedo, que teria nascido por volta dessa época, e aí procurando ali nos arquivos, né, da Igreja Católica de Vacaria, se descobriu que os arquivos eles estão incompletos. Então, por algum motivo não esclarecido, mas está nos documentos, que faltam os nascimentos em Vacaria de 1831 até 1844, ou seja, exatamente a época do nascimento, né, do tal João Pedro de Macedo, que é o antepassado mais antigo que nós temos dentro da nossa árvore genealógica. Bom, fazendo umas pesquisas e tentando encontrar os Macedos, né, principalmente ali na região de Vacaria, descobri que praticamente só existe uma família, um ramo da família que chegou até ali, e isso se deu através de um antepassado, né, comum, e mais anteriormente ainda, né, vamos assim dizer, uma das raízes que podemos perceber aí nessa genealogia é um tal de Domingos, e esse Domingos Macedo, ele viveu entre 1745 e 1826. Ele nasceu em Parnaíba, na região de São Paulo aqui, né, bem pertinho da capital, hoje São Paulo. Mas ele nasceu, só que os primeiros registros que nós temos é ele tendo alguns filhos na cidade de Laguna, em Santa Catarina. Ele teve duas mulheres, pelo que nós podemos perceber. A primeira delas foi a Ana, também nasceu em São Paulo, né? E eles tiveram um filho, que nós temos aqui registrado, em São Paulo, e por algum motivo ela desaparece da história, provavelmente ela faleceu nesse meio tempo, e aí o Domingos foi casado com a Feliciana, e com ela ele tem vários filhos e várias filhas, né? E conforme vocês estão vendo aí. E esse Domingos e a Feliciana tiveram vários filhos, e dos quais eu posso destacar aí o Manuel, né? E o Domingos, também igual ao pai, só que é o Domingos Macedo Filho. Eles nasceram por volta de 1800, e os dois nascem em Vacaria, tá? Alguns outros filhos do Domingos nasceram em Laguna mesmo, mas esse Manuel e o Domingos nasceram em Vacaria. Isso significa dizer que o Domingos veio do lado de São Paulo, né, da região de São Paulo aqui, foi até Laguna, morou em Laguna, lá viveu a sua vida com essa tal da Ana. A Ana faleceu, ele casa com a Feliciana, por volta aí, um pouquinho antes de 1800, né, 1890 e alguma coisa, 1790 e pouco. E quando ele chega lá, ele tem então esses filhos, né? Alguns deles ali em Vacaria mesmo, outros a gente vai ver que eles parece que voltam para Laguna, esse Domingos e a Feliciana, por algum motivo, e eles ficam lá e morrem lá, né? Só que os filhos deles, que são esse Manuel, Domingos e alguns outros, a Ana, que também tem aí, eles ficam em Vacaria e eles têm os seus filhos, tá? Então, os filhos que nascem, por exemplo, do Manuel, como vocês podem ver aí, tem a Ana, né, que nasce em Vacaria em 1823. Nós temos a Maria, que nasce depois, em 1829, em Laguna. Isso quer dizer que também o Manuel, de alguma forma, ele volta para Laguna depois de algum tempo. Mas nesse meio tempo aí, aparentemente ele volta de novo para morar em Vacaria. Talvez essa ida para Laguna não é bem certo, mas o fato é que em 1830, 1840, mais ou menos, ele tem um filho chamado Mário. Tá? Pela idade, nós podemos perceber que ele nasce em Vacaria nessa década de 1830. E depois ele tem o Antônio, em 1846, também na cidade de Vacaria. Tá? Essa é a parte do Manuel. O Domingos ele tem um filho registrado, né, que é o Antônio, que nasce em 1823 também em Vacaria. Então, os filhos do Domingos têm filhos e eles nascem na região de Vacaria. Okay? Isso é a única família
de Macedo, ou Macedo, que tem lá na cidade de Vacaria. Dessa forma, se nós olharmos aí o quadro geral, o nosso João Pedro de Macedo, que é nosso antepassado, ou ele é filho do Manuel, ou ele é filho do Domingos, do Júnior, né, o filho. Então, quando você olha isso, você percebe que o Domingos, pai, foi o ancestral, de qualquer forma, desse João Pedro de Macedo. E aí, quando você vai para trás, né, do pai do Domingos, o avô do Domingos, etc., você vai descobrir que os Macedos, eles vêm da região lá por 1710, se não me engano, eles vêm da região de Porto, Portugal. Tá? Então, eles são portugueses do Porto. Dessa forma, nós fechamos aí, então, esse mistério que nós tínhamos, né, em relação aos Macedo. Os Macedos, eles chegam de Portugal, do Porto, em São Paulo, né? Eles ficam por ali. Alguns vão para a região do Paraná, outros para Santa Catarina, que é mais ou menos o que o Domingos aqui está fazendo, né? Então, Porto, São Paulo, né, aqui o Parnaíba, desce Curitiba, Laguna, e de Laguna esse Domingos vai para a região de Vacaria. E o resto, vocês conhecem a história. Então é isso.